Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Grande alegria. Com grande alegria nessa bela noite de sexta-feira. Estamos aqui reunidos para refletir um pouco sobre o Evangelho de Jesus. O nosso tema, não sei se vocês tiveram a curiosidade de observar, sobretudo nas redes sociais, onde a gente faz essa divulgação com antecedência. O nosso tema é um tema importante, que são os laços de família. A gente vai refletir um pouquinho sobre os laços de família, a codificação no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai encontrar essa abordagem, e em outras obras também, mas a nossa obra basilar, é os livros da codificação, em especial utilizamos para a temática de hoje, o Laços de Família, porque nasci com essa parentela. Está presente no Livro dos Espíritos, tema de 3 questões, uma subseção lá do Livro dos Espíritos, questões 773, 774 e 775, e presente também no Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, não dá para falar de laços de família sem a gente pensar na reencarnação. Nesse processo educativo do espírito, que é o retorno para a carne, ok? A ida do espírito do mundo espiritual e entrada no mundo físico, onde a gente vai experimentar uma série de ações que vai nos ajudar com o objetivo de nossa encarnação. Se consultarem o Livro dos Espíritos, eu sempre repito aqui a questão 132, qual é o objetivo da encarnação, inquiriu o codificador Allan Kardec aos espíritos, e eles foram bem diretos em afirmar que o objetivo principal da encarnação é o de se alcançar a perfeição, proporcionar através da experiência no corpo o aperfeiçoamento do espírito para o seu progresso. Então, é evidente, fica claro para nós que a reencarnação ela é uma discussão que Kardec apresenta, que a reencarnação é sinônimo de fortalecimento dos laços familiares. Ok? Então, aí a gente vai ter Kardec explicando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, se eu não me engano. Não tenho certeza. Agora eu não recordo qual é o capítulo, mas a gente tem a abordagem, então, de 4 alternativas para o futuro do homem após a morte do corpo físico. O Kardec vai analisar as alternativas do ponto de vista da filosofia. E a primeira que Kardec fala, e também aborda lá no livro O Céu e o Inferno, é que após a morte o homem encontrará o nada, que é a teoria nihilista, materialista. Ok? A segunda alternativa, aí, evidentemente, é o rompimento, de fato, com os laços familiares, exatamente por a criatura não acreditar na vida após a morte. Então, esse tipo de filosofia materialista significa o rompimento dos laços. Quer dizer, os nossos entes queridos não terão mais a possibilidade, do ponto de vista materialista, de se reencontrarem à medida que deixam a veste carnal. A segunda alternativa que Kardec
apresenta, então, tanto no Céu e Inferno quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, é a filosofia panteísta muito utilizada pelas religiões do Oriente, da Índia, em que após a morte do corpo físico, o espírito volta para a natureza, volta para o todo, para Deus, perdendo a sua individualidade. Ora, quando o espírito perde a sua individualidade para se unir no todo, o espírito perde a sua consciência, né, evidentemente, e perde suas características adquiridas ao longo daquela existência. E, evidentemente, se desfaz os laços familiares, esse relacionamento se desfaz à medida que você volta a fazer parte do todo, se descaracterizando e perdendo a individualidade, como se a pessoa deixasse de ser ela mesma para ser uma outra coisa. Então, essas duas abordagens filosóficas que estão presentes na humanidade por muito tempo, presentes também em algumas religiões, elas simplesmente destroem, põem fim nos laços de família. Ok? Bom, a gente tem a doutrina, então, aí do cristianismo, né, do catolicismo, melhor dizendo, cristianismo não, mas do catolicismo, e das igrejas também, com a reforma, né, protestante. Então Kardec chama de dogmas da igreja, aonde você tem a fixação do destino para a alma. Então, é muito bem definido nesse princípio filosófico utilizado pelas religiões mais tradicionais, onde a alma, após a morte do corpo físico, ela tem três destinos possíveis, né? Ou vai para o inferno, de acordo com o seu comportamento, né? Se for uma pessoa perversa, ou vai para o céu, se for uma pessoa amorosa, caridosa, ou vai, se for mais ou menos, vai para o purgatório. Ok? Então, aí há a possibilidade da gente encontrar os nossos amores. Não é descartado por completo os laços familiares. Porque se você tiver na mesma situação do seu ente querido, você tem a possibilidade, pelo menos teórica, né, filosófica, de encontrar ou no céu, ou no inferno, ou no purgatório. Ok? E a quarta e última filosofia que Kardec apresenta, volta a falar, o céu e o inferno, você tem um verdadeiro tratado sobre essas questões. Okay? Lá é uma boa referência para você entender a argumentação do codificador. E a quarta e última alternativa, então, seria a abraçada pelo Espiritismo e pelas doutrinas espiritualistas, aonde estabelece a reencarnação como um mecanismo de aprendizado e de progresso contínuo que as almas encontram com o fim da existência do corpo físico. Ok? Então, nós temos então inseparável da pluralidade das existências um progresso contínuo, a doutrina dos espíritos, as doutrinas do espiritismo trata assim dessa forma, né? E o que a gente observa? Que somente nessa alternativa apresentada por Kardec, então, é que a gente percebe que não há o rompimento dos laços de família com o desencarne, com a morte do corpo físico. Pelo contrário, o que há é o fortalecimento desses laços. Então, nós podemos estar separados, e estamos separados,
O meu pai, por exemplo, desencarnou, então, momentaneamente nós estamos separados, mas ele de lá pode estar vibrando positivamente por mim. Então, os laços não são rompidos. Quando eu desencarnar, eu posso revê-lo. Então, a doutrina dos espíritos nos traz na sua análise, na sua dialética, então, a ideia de que o mecanismo de reencarnação, além de ser um mecanismo educativo, ele favorece ao fortalecimento dos laços familiares. Veja como é importante a família, como o Espiritismo valoriza as relações familiares, uma vez que essas relações, quando bem resolvidas, elas se estendem pelo espaço e pelo tempo. Ok? Então é importante a gente entender um pouco isso, né? Então os laços de família vai falar os espíritos ao codificador na sessão sobre os laços de família, né? Como eu falei, as questões 773, 774 e 775 do Livro dos Espíritos, que a gente vai analisar. Faço questão de deixar a questão aqui para você, não que eu saiba essas questões de cabeça, aqui eu, na hora de preparar o estudo, né, me chamou a atenção essas questões, e aí está fresquinho, e você em casa pode, então, se banquetear com as reflexões que Kardec e os Espíritos nos convidam. Então, eu dizia que lá, na questão 774, os Espíritos vão dizer que os laços de família formam, né, eles fazem parte, né, eles são uma lei, né, uma lei de sociedade. Está lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, a lei de sociedade. Diferindo dos animais, o homem, né, o homem difere dos animais. Os animais, após um determinado período, eles simplesmente abandonam as suas crias por entender que eles já são autossuficientes. E nós, humanos, não procedemos assim dessa forma, né? Nós permanecemos com esses laços aproximados dos nossos filhos. Os filhos não deixam de ser filhos porque se casaram ou porque saíram do nosso lar. Na verdade, esses laços de família, eles se relacionam com os laços sociais, vamos dizer, os espíritos para nós, na supracitada questão que eu falei. Tá bom? Então, o homem necessita progredir. Então, ele necessita de socializar. Não é isso que a gente faz? Levar as crianças, hoje em dia, diferente de um tempo atrás, né? Porque a educação modificou, né? Até prematuramente a gente já começa a desenvolver esses laços sociais, leva as crianças para a creche, aonde, do ponto de vista intelectual, elas não vão aprender conteúdo propriamente dito, mas aprendem a conviver, e uma experiência com as crianças na creche, quem é professor de criança miúda sabe que ali acontecem as experiências. Eu participo como voluntário de uma creche que agora, por conta da pandemia, está fechada, né? A gente não está tendo essa atividade, mas eu gosto muito de observar. Ou faz tudo lá, nem sempre estou com as crianças, mas observo o comportamento delas, umas mais agressivas, umas mais egoístas, as outras mais deprimidas. Sim, crianças também se deprimem. Então, são espíritos e a gente tem que observar as crianças assim, dessa forma. Um livro muito bom. Aliás, o Paulo até fez aqui já uma palestra, né, um estudo sobre essa temática. Nossos filhos são espíritos, que é o livro do Hermínio Miranda. Fica também aqui a dica, né,
para que vocês possam estudar. Então, os laços sociais e os laços familiares, eles existem, né, e fazem parte dessa lei da sociedade, exatamente porque a família é o ambiente determinado por Deus para nós aprendermos uma lei que o Cristo não cansou de falar, que é a lei de amor, aprender a amar uns aos outros. Ok? A gente sabe que existem várias formas de amor. Existe o amor incondicional, que geralmente a gente percebe nas mães e nos pais. O amor incondicional que Jesus demonstrou à humanidade, suportando o suplício da crucificação, o martírio da crucificação, para nos ensinar exatamente esse sentimento tão difícil. Ok? Então, é dentro do ambiente familiar que nós vamos desenvolver a habilidade. Os psicólogos falam que para amar precisa de certa maturidade. Eu aqui compartilho com vocês essa ideia que alguns psicólogos trazem, que a psicologia traz para nós, porque quando a gente é muito miúdo, a gente ainda não tem o domínio pleno de nossos pensamentos, não tem um entendimento claro das relações sociais, da relação com os outros, e os pequenos ainda têm uma forma de amor, por mais que eles dizem que nos amam, ainda tem uma forma de amor ainda que vai se desabrochar ao longo da vida com a maturidade. Ok? Então, é importante que a gente observe bastante os nossos pequeninos, pois somos chamados, somos confiados por Deus a responsabilidade de ajudar essas criaturas como nós, filhos de Deus. Nós temos uma origem em comum, é uma origem divina. Então é por isso que a codificação nos fala que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, o que os pais fazem é dar, evidentemente, um material genético para a formação do corpo, para que o espírito, através do processo reencarnatório, possa fazer uso daquela máquina, daquele instrumento que Deus deu. Então, somos espíritos, né? Com experiências diferentes, com deficiências e virtudes diferentes. É importante frisar isso. Então, não há uma possibilidade de você transmitir a moralidade via sangue, via DNA. Ok? Você pode transmitir essa moralidade, e é assim que acontece, através dos bons exemplos, através da educação. O processo educativo é que vai favorecer ao desenvolvimento da moral. Ok? Vamos avançar um pouquinho aqui. Então, é por isso que Jesus falou a Nicodemos, e Nicodemos não entendeu. Nicodemos era um doutor da lei, uma pessoa com conhecimento sobre a ciência da época, sobre a religião, um fariseu. E Jesus falou que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E se a gente observar, isso é uma passagem de João, lá no capítulo 3, versículo 3 também, a gente vai ver que Nicodemos, mas mestre, como podemos voltar
a reencarnação é a volta ao mundo físico, mas com uma roupagem diferente. Os fariseus e os judeus da época, então, acreditavam, falavam do conceito de ressurreição, e era por isso que Nicodemos tinha dificuldade, porque ele achava que tinha que entrar pelo ventre da mãe de novo, e que isso não era possível, porque ele não era um adulto. Então a gente percebe que os judeus realmente não compreendiam, a humanidade da época não compreende. A gente hoje acho que tem dificuldade de compreender alguns conceitos que o mestre trouxe. Então por isso que é importante estudar, tá? Ora, gente, o Espiritismo traz muita informação, André Luiz descortina o véu do mundo espiritual, não posso deixar de falar, porque eu não consigo desassociar os laços de família e entender por que a gente nasce junto a determinados espíritos, numa determinada parentela, sem falar de reencarnação. E André Luiz realmente apresenta nas obras, sobretudo nos Missionários da Luz, verdadeiro esclarecimento, uma luz sobre o mundo espiritual, revelando nesses livros como é realizado o planejamento reencarnatório. Kardec também inquiriu os espíritos sobre essa temática. Se a gente for lá nessa obra da codificação, na questão 258, você vai encontrar Kardec perguntando aos espíritos sobre a escolha das provas. E os espíritos vão falar que o espírito, ele participa, em geral, participa, se tiver condições, da escolha de algumas das provas que ele vai passar, não de forma detalhada, como muitos imaginam, mas na sua forma mais geral, genérica. É uma informação que Kardec consegue extrair dos espíritos benfeitores da codificação. Mas André Luiz vai além porque traz a realidade do mundo espiritual, vai falar em nosso lar do Ministério do Planejamento Reencarnatório, e em Missionários da Luz vai apresentar vários exemplos, como o do espírito Silvério, que reencarna com uma deficiência física por questão de expiação. Vai falar de um caso clássico, para quem não conhece aí, que é o convite, do espírito Segismundo. Segismundo, ele é um espírito que desencarnou numa situação difícil, porque por ciúmes matou agora esqueci o nome, Raquel, a mãe dele e o pai, que agora esqueci o nome, não lembro, Alfredo, não sei, esqueci. Por ciúmes, porque ele se relacionava com a Raquel, que vai ser a mãe, dele, uma encarnação corrente, está se preparando para isso, para ter uma encarnação de reparação, mas só que o marido é exatamente a pessoa que ele matou, assassinou por ciúmes da Raquel. Então, essa trama apresentada por André Luiz, a aproximação do espírito de Segismundo, do casal, a intervenção dos mentores para que o marido aceitasse, Alfredo, eu acho que era o nome dele, aceitasse o Segismundo com medo de falhar na prova. Então, o planejamento reencarnatório, ele já pressupõe o quê? O ambiente, ele já antecipa o ambiente familiar que o espírito vai vivenciar. Importante a gente ter essa consciência. Então,
daquela. Não há, o Chico dizia que não há endereço errado no processo reencarnatório. Esse filho não era para ser meu, esse marido não era para ser meu. Coisas não são assim não, hein? É o que pelo menos a espiritualidade fala para nós. Claro que você pode ter uma exceção aqui, uma exceção lá, mas é exceção, não é a regra geral. Há uma situação muito clara em Memórias dos Suicidas, uma informação importante para a nossa reflexão, em que geralmente os espíritos falam que você reencarna num grupo familiar muitas vezes, exatamente para ir aparando, para ir desenvolvendo o amor, né? Às vezes você tem um amor carnal entre marido e mulher, e na outra vem como um filho, para que o espírito possa desenvolver o amor. O importante é amar, é a gente ter esse sentimento excelso. Então, como eu estava falando, muitas das vezes é isso que acontece. A criatura, ela, na situação de suicida, essa é a informação que está lá no livro importante do Espiritismo, trazido por Evânio do Amaral Pereira, de que os suicidas geralmente são a Ivone, que foi suicida por 2 vezes. Ela dizia que a família que ela reencarnou, que não era a família dela. Ela não tinha afinidade com o grupo migratório, porque é isso que acontece com os suicidas. Geralmente ele por violar a lei maior de Deus, que é a própria vida, por mal baratear a vida. Exatamente esse acho que é o termo mais apropriado. Como processo expiatório, esses suicidas podem ser afastados desse núcleo familiar, porque é um núcleo que vem se encontrando, vem se desenvolvendo exatamente esses laços familiares ao longo, né, de muitas encarnações. Tá? Então, André Luiz vai falar para a gente que a família é o maior centro de influência do espírito. Olha só como é importante. Os pais, nossa, Freud, eu não sou psicólogo, né? Dou minhas cacetadas de vez em quando na leitura, mas os psicólogos sabem que Freud, e quem faz análise ou quem já fez análise, a primeira coisa que o psicólogo faz é: fala aí um pouquinho da sua mãe, fala do seu pai. Ele vai anotando. Por que ele quer saber disso? Para acompanhar esse histórico, porque muitos dos nossos problemas estão na origem exatamente desse mal, dessa má convivência com as pessoas mais próximas, né, as pessoas que estão nesse núcleo familiar. Tá? Então, a gente reencarna no grupo familiar exatamente para desenvolver a capacidade de amar. Certa feita, diz um palestrante espírita, o Nazareno Feitosa, que ele estudava o Evangelho segundo o Espiritismo. E um dos coordenadores do grupo de estudo perguntou ao grupo sobre qual era o objetivo da encarnação. E aí, Nazareno Feitosa, que era um estudioso, falou que na questão 132 os espíritos falaram que a gente reencarna para buscar a perfeição, para aprender a alcançar a perfeição, para se desenvolver, para progredir, que muitas das vezes é um processo em que a gente precisa vivenciar o resgate de determinadas coisas que a gente fez erradas no passado, que o planeta é um planeta de provas e expiação, e que como planeta de provas e expiações nós temos que expiar determinadas situações,
vivenciar determinadas provações, né? Deu uma aula aí sobre essa questão. E aí o coordenador falou para ele que ele estava equivocado. Aí ele falou: eu estou equivocado. Se tu está no livro dos Espíritos, está no Evangelho, não está equivocado. Não está equivocado do ponto de vista doutrinário, mas no sentido de que o grande objetivo da encarnação é o desenvolvimento do amor, né? E aí eu fico pensando no exemplo que é mais evidente para nós, que é o amor dos pais. Eu digo dos pais, que eu incluo os homens também, né? Amor de mãe é aquela que geralmente quando o filho cai, vai para a prisão, é ela que sustenta, né? Que vai lá, é o único que fica até o final e tal, mas a gente precisa mudar um pouco essa ideia, porque a responsabilidade é de ambos, né? E os homens têm que entrar nesse processo também. Então, o amor dos pais, e o pai ama. É porque às vezes, por questões da sociedade, ele se apresenta de uma forma, com uma máscara e tal, e que esse amor não fica tão claro. Então, o amor de mãe é o grande exemplo de todos, né? O amor incondicional. Às vezes a mãe que recebeu um neném, né, casou e teve o seu filhinho, a vida dela se transforma, não é isso? A pessoa às vezes não está nem aí para a vida, mas quando tem um neném ela se transforma, onde vai pensa, se vai comprar alguma coisa pensa nos filhos, né? Olha a ligação, olha o estreitamento dos laços. É por isso, às vezes foram desafetos em vidas anteriores, se envolveram em questões negativas. Ah, mas eu brigo com meu filho todo dia. Não, mas isso não quer dizer que, né, que você foi desafeto dele na vida anterior, né? Bem assim, em situação. A situação dos desafetos, eles quando se olham os desafios, eles se sentem a energia negativa. Eu tenho um exemplo dentro da família, uma experiência do meu pai com meu tio, que certamente eles eram desafetos, viviam brigando a vida inteira. Depois que desencarnou o meu avô e desencarnou a minha avó, continuaram brigando, questão de inventário, continuaram brigando. Mas aí depois que resolveu essas coisas do inventário, acabou, começaram a ter até uma certa aproximação. E em um determinado momento, de novo, caiu na briga. Meu pai desencarnou e eles pouco se falaram. E, provavelmente, numa situação dessa, né, provavelmente não conseguiram fazer o que Jesus pediu, que era amar um aos outros. Não é fácil não, gente. Não é fácil não. Tá? Então não é qualquer tendenga, até porque o pai tem que chamar a atenção, né? Faz parte do processo educativo, pai e a mãe, em determinadas situações, necessita, né, colocar o seu pátrio poder, seu mátrio poder em ação. Os espíritos falam que as crianças pequenas, sobretudo, né, menores de 7 anos, não tem o livre-arbítrio é dos pais. Na sociedade civil é assim também. O pai e a mãe respondem de forma civil e penal pelas crianças. É claro que à medida que vai crescendo, vai se tornando adolescente, você não pode ficar nessa situação. E você tem que ceder, você tem que... Mas não é deixar a criança comandar a vida do casal, dizer o que tem que fazer. Imagina, a criança não quer ir para a escola, você não leva. A criança não quer ir para a evangelização, você não leva. Opa! Não é verdade? Você tem que, de alguma forma, colocar a ideia de Deus na cabeça dos pequeninos já. Dizem que tem um grupo, né, que estuda da barriga, já pode fazendo a evangelização, escutando músicas, tem toda uma técnica
que os coordenadores de infância conhecem. Então, é claro que se você não vai na casa espírita e quer que a tua criança vá, você não dá o exemplo, como é que você pode exigir? Porque as crianças hoje são muito espertas. Não basta a palavra. Antigamente meu pai falava, meu pai falou. Agora, por que eu não posso ir? Por que eu não posso ficar? É uma geração diferente. A gente falava da geração nova, a geração da transição planetária, né? E a gente está vivendo o quê? Mais claro do que a pandemia, para perceber o processo de transição planetária, não dá. O processo começou antes da codificação, há 300 anos atrás. Está chegando o seu final, agora o seu ápice. Ok? Então a gente precisa dar os exemplos para as crianças. O processo de educação, de convivência não é fácil. Mas para os pequeninos, a palavra final sempre é nossa. Né? Você não vai deixar a criança escolher o que comer, a criança não ir para a escola. Ok? Não deixar ela conhecer. Eu convivi com algumas crianças que iam em casa e elas não sabiam orar durante a noite, botavam na cama para dormir, vamos fazer a oração. Nem o Pai Nosso saía. Isso é bom? Já meio adolescente, né? Com seus 14 anos, já era para ter aprendido, mas os pais não valorizavam isso. Então, e as crianças têm como modelo, né, imediato nós, os pais. Então vamos pensar nessas coisas. Então a convivência na família, ela não é fácil por várias razões, né? Por várias razões. Porque a convivência familiar, ela é difícil porque nós somos repletos de imperfeições, né? Eu gosto muito da ideia, não sei se vocês já ouviram falar, de porcos espinhos. A ideia do porco espinho, né? Que nós somos porcos espinhos, um dando espetada no outro, com as nossas imperfeições, com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, essas duas mágoas que destroem a vida das pessoas, destrói a nossa vida. Todos nós aí, o nosso egoísmo, cutucando um, cutucando o outro, espetando, trazendo dor para o semelhante. E como o próprio porco espinho, nós temos que encontrar a harmonia, o equilíbrio, o ponto certo para a convivência, ou mantendo a distância para os espinhos não se apertarem, ou achando o interrelacionamento entre os espinhos sem agredir um ao outro. Vocês sabem como é que os porcos espinhos se reproduzem? Vocês têm ideia de como isso acontece? Mas acontece. Estão aí no mundo. Eles encontram, ok? O posicionamento correto, e isso é o que nós precisamos fazer com os nossos familiares, maridos, filhos, pais. É isso, porque todos somos imperfeitos. O único perfeito que passou pela humanidade é o nosso Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a sociedade, até os anos 50, 60, era uma sociedade bem diferente da que a gente vivencia hoje. Muitos desses problemas que a gente atuais, claro, a gente vivencia exatamente pela dificuldade de se adaptar. Nós estamos se adaptando às transformações, sobretudo às transformações sociais ocorridas a partir da década de 60, da década de 50, com o final da guerra. Porque até os anos 50, o que tínhamos era uma sociedade burguesa, autoritária, uma família, melhor dizendo, burguesa, autoritária, em que patriarcal, onde a mulher não tinha direitos, e a partir dos anos 60, porque com a guerra
prazo que lhe foi dado, né, a mulher percebeu que poderia ter voz e fazer valer os seus direitos e a sua vontade, seu livre-arbítrio, buscando a independência financeira. Foi uma transformação que a gente vivencia até hoje, ok? Influenciando as nossas famílias. Muitos dos problemas que a gente tem hoje, pela ausência dos pais, pai e mãe fora de casa, e quando estão em casa, não exercem efetivamente aquilo que precisa ser, não faz aquilo que precisa ser feito em termos de educação dos filhos, muitas das vezes compram as crianças, porque Divaldo fala que se você quer ser uma executiva de sucesso, não seja mãe, porque acredita Divaldo ser incompatível as duas funções, a função de executivo com a função de mãe dedicada, a não ser que o pai fique em casa, porque eu já vi isso acontecer. A mulher tomou a frente nesse particular e o pai ficou mais em casa numa função, exercia, acho que a função de escritor, que estava mais em casa, mas ele cuidava das crianças, dava banho, fazia comida. Muito legal isso. Uma inversão dos papéis, coisa que na década de 50 você não já, 50, 60 jamais poderia. Então, tínhamos uma sociedade hipócrita, onde o casal, às vezes, já viviam separados, mas porque o que importava era a aparência. A gente pode fazer tudo errado, mas se ninguém souber, era aceito socialmente. Ok? Mas então a sociedade se modificou exatamente por essa expansão aí que a mulher teve, sobretudo nos anos, a partir dos anos 50. E fica claro o papel da família, dos pais, como educadores. Não podemos abrir mão disso, porque Deus vai perguntar a nós: o que fizestes dos filhos que te encaminhei? E se a gente malbaratar, certamente teremos que vivenciar situações de difícil reparação, tá? Não esqueçam disso. O que mais? Então, cuidado, para não cair naquela educação morna, em que você compra o filho com coisas e deixa de estar presente quando tem que estar, e deixa de educar, dizer não. Porque a sociedade, se o pai não diz não, a pessoa vai aprender na rua, na vida, da pior forma possível. Então, Jesus já dizia sim, sim, não, não. O pai não pode. A gente vê alguns pais verdadeiros reféns, crianças, adultos, mas com comportamento de adolescentes incertos, querendo o amor dos filhos, enquanto que, na verdade, o verdadeiro amor é aquele que tem a coragem para negar as solicitações. Porque nós temos, a maioria das vezes, a contrariedade como processo educativo. A pessoa tenta, recebe 1000 nãos antes de receber, de alcançar o sucesso. Então, é importante, até porque os pais precisam fornecer parâmetros para os pequeninos, para seus filhos, para que eles possam saber fazer o discernimento, do que deve e pode fazer, daquilo que não deve e nem pode fazer. E aí, é claro que volta ao tema, de trazer as crianças para o centro espírita. Se você é espírita, tem que trazer para o centro espírita. Se você é católico, claro, você leva para a religião. As crianças precisam encontrar com a ideia de Deus e formando. Isso é muito importante. Aquele psicólogo que vai na Fátima Bernardes, o Rossandro Klinger, ele conta uma história de
entendeu? De que ela insistia em levar o filho para a infância e depois para a mocidade. E hoje essa pessoa ela está fora e às vezes pelo telefone, certa vez pelo telefone, falou para a mãe que agradecia, porque se ele não tivesse ido àqueles encontros, ele seria uma pessoa muito pior do que ele é hoje em dia. E parece que ele não estava envolvido com coisas boas, mas ele agradecia isso. Então, a gente tem que ter esse olhar, ok? Não podemos, enquanto pai, fugir dessa responsabilidade. E a evangelização e a mocidade, sobretudo, vai trazer o direcionamento para que as pessoas, para que os jovens não se envolvam com as coisas ruins da vida, como a droga, como o álcool, né, com essas viciações, com a maledicência, com uma série de situações que tem que ser reforçadas mesmo. E vai aprender, sobretudo, os conceitos do Espiritismo, que traz essas responsabilidades. Você não vai fazer mal, porque se você fizer o mal, você depois vai ter que experimentar esse mal, vai ter que reparar. Essa ideia é muito importante, para que ele não, na vida de adulto, isso esteja presente no seu inconsciente ou no seu consciente mesmo, né? E evite agravamento de determinadas situações, ok? Bom, então na questão 775, ela é importante porque Kardec pergunta aos espíritos sobre o que aconteceria com a sociedade se os laços de famílias fossem afrouxados. E a resposta é uma frase dos espíritos, né? Que haveria uma recrudescência do egoísmo. E, de certa forma, não é isso que a gente vivencia no mundo atual, em que temos os pais, as famílias, né, desestruturadas, muitas das vezes os pais trabalhando durante o dia todo, trabalhando muito, deixando os filhos, a educação dos filhos para as escolas, para outras. O que a gente observa? A gente observa exatamente o crescimento do egoísmo, o pensamento voltado para si, para as coisas materiais. Eu fico me perguntando muitas das vezes se não é isso que a gente vivencia de certa forma. Então a pandemia, de alguma maneira, trouxe os pais para dentro da família, né? Então é uma oportunidade para a gente saber o que está acontecendo com as crianças, não deixar essa liberdade tão grande aí nas redes sociais, no celular, no computador. Tem que acompanhar, gente. Dá trabalho, mas tem que acompanhar, é a única maneira. Então não seja pai nem mãe. Ok? É uma opção. Então, a convivência com os nossos entes mais difíceis, vai dizer os Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 19, que se trata de uma prova para uns e um meio de progresso para outros. Ora, Deus coloca os bons junto com aqueles que necessitam aprender, né? Deus sempre coloca um professor junto àqueles que precisam de aprendizagem, de educação. Então, muitas das vezes, e não pense que o pai não ficou sabendo, ele aceitou esse compromisso. Muitas das vezes, um filho difícil, um filho com muitas imperfeições, é colocado junto de um pai bom, exatamente, um pai ou uma mãe boa, exatamente para que ele aprenda através da convivência, através da observação, porque as crianças observam a gente o tempo todo, tá? Observam o nosso comportamento o tempo todo. E depois não dá
e você estraga vidas, ok? Então, as confusões que acontecem muitas das vezes dentro da família, né, aquilo que eu falei do porco espinho, né, acontece pelas nossas imperfeições. Nós somos impacientes, intolerantes, né? A criança aprendeu que se insistir, o pai é impaciente, segue. Pai, posso ir jogar bola? Não, vai estudar. Posso jogar bola? Não. Posso ir? Não. Posso? Ah, vai. Chega uma hora que desiste. São espertos. Ok? Então tem que ficar bastante atento. Então é uma bênção. Deus coloca a gente na família com as pessoas que a gente precisa estar, para que a gente, aqueles que estão mais evoluídos, possam ajudar aqueles que estão mais atrasados, mais rudes. Tá bom? Então, aos poucos, os maus vão, pelo contato com os bons, eles vão abrandando o seu comportamento, a sua rebeldia. Nossa, eu quando era criança, eu era uma espoleta, mal criado, fazia tanta coisa. Depois eu entrei na adolescência, acalmei. Às vezes é o contrário que acontece. Enfim, por que acontece isso? Porque somos espíritos, cada um traz uma bagagem. A nossa verdadeira família é a família, a nossa verdadeira parentela é espiritual, porque essencialmente somos espíritos imortais. Então, essa afinidade, então exatamente a afinidade, é a simpatia, é a comunhão de pensamentos, é que nos liga do ponto de vista espiritual. Não é a consanguinidade, não é o DNA que nos liga, porque, como eu falei, muitos irmãos têm como irmãos desafetos, não é isso? Pais têm filhos como desafetos. Nós temos problemas sérios nas famílias. Não é a consanguinidade que dá, então, que traz a ideia de família, de verdadeira família. Então, do ponto de vista do espiritismo, uma verdadeira família, um verdadeiro laço se estabelece exatamente por esses elementos de simpatia, de comunhão de pensamentos. Isso é muito importante. Por isso que Jesus falou, né? Quem é minha mãe? Essa passagem em Mateus, capítulo 12, versículo 40. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Jesus falou assim. Aí as pessoas não entendem, né? E, pô, que estranho, né? Jesus falando isso, desprezando Maria. Mas na verdade, estranho moral. Ele estava ensinando para os discípulos, para aqueles que estavam ali junto dele, a verdadeira família, que são os elementos que ligam os espíritos, esses elementos que eu falei, a comunhão de pensamento e de simpatia. Tá? Então, pessoal, o Chico dizia que ninguém cruza o nosso caminho por acaso, né? E nem entramos na vida de ninguém sem uma razão. Que não há endereço errado quando a gente pensa na reencarnação. Eu gostaria de fechar, pelo avançar da hora, com uma poesia mais ou menos extensa, não muito extensa, do Casimiro Cunha. Está presente a psicografia do Chico e está presente no livro Cartas do Evangelho. Diz assim: é certo que sobre a terra, nas lutas da expiação, muita vez o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes, os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio triguino em tesouros do amor puro. Eis aí porque, não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor, que reforma a gente,
amigos. Todo o ensino em substância é a paz no lar terrestre, depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças a tua casa o instituto da afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia, que não desdenha da bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar na caravana efetiva precede o verbo ensinar. Jamais te esqueça dos teus, seja em qualquer confidência. Muita vez, nos desabafos, há muita maledicência. Sem que reportas no mundo a fé e o amor com os teus. Não pode dar no caminho os sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa, atritos e desavenças. Isso é a sombra em que se prova a claridade da crença. Noite de cada dia, nas luzes da oração, envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Quanto mais teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. Casimiro Cunha, um grande poeta espírita, nascido no final do século XIX, lá em Valença, Rio de Janeiro. Então, que Jesus esteja presente em nossas vidas ao longo da semana, meus irmãos, e que o amor de Deus, sempre presente em nossas vidas, se faz resplandecer e, sobretudo, que possamos ter a força e a energia necessária, a coragem, a resignação para aceitar as coisas que o Pai dá e, sobretudo, a sabedoria para fazer as escolhas mais apropriadas em nossa difícil convivência com os nossos amores na família. Fiquem com Deus.